Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre 3 ações para o ano aqui de 2023. Então, antes de comentar sobre isso, Ibovespa no dia de hoje, 8/12, cai aqui 1,67%, chegando então a casa aqui dos 107 mil. Antes, o último pregão fechou aqui a 109 mil pontos. Então a gente vê que o pregão aqui o Ibovespa vem despencando dia após dia. Mas antes de comentar sobre isso, convido você a se inscrever no meu canal. O canal ele vai tratar aqui de resultados das principais empresas listadas na bolsa, resultados trimestrais, resultados anuais e também aqui sobre notícias do mercado. Também o canal ele trata aqui sobre o andamento da minha carteira. Então a carteira do canal ela vem crescendo seu valor patrimonial dia após dia e a gente esquece aqui rentabilidade. A gente não olha para a rentabilidade, porém vocês gostam de olhar a rentabilidade de uma carteira, então está aqui menos 7%. Quase 8% aí negativo. E por que a gente não olha a rentabilidade? Porque a gente está de olho aqui na quantidade de ações, em especial aqui os dois papéis que eu pretendo ficar para o resto da minha vida, Banco do Bradesco e Banco do Brasil. São papéis de qualidade e o risco desses papéis não está atrelado aqui ao seu preço, ou seja, sobe, desce, sobe, desce. O risco não é a volatilidade do mercado ou a volatilidade do papel. O risco está no conhecimento que você possui perante as empresas. Então são papéis aí de qualidade, com ótimo potencial de crescimento, com projetos de expansão muito atrativos, que acredito que irá crescer no longo prazo. Então se a ação cair, ou seja, os preços despencarem aqui do Banco do Bradesco, de R$ 12,90 para 10, para R$ 5, vou estar comprando sem nenhum receio, porque vou estar adquirindo aqui um papel de qualidade a um preço aqui muito barato. Mesma coisa, Banco do Brasil. Então aí são papéis aí de qualidade que não fico vibrado aí nas suas cotações. Desejo que caia ainda mais para que eu compre. Tem um papéis aqui de especulação, que é IRB e Magazine Luiza, porém são especulações aqui fundamentadas. Neste momento o IRB aqui não apresenta nenhum fundamento aqui de melhores, então fico apenas aqui parado, observando. E diferente da Magazine Luiza, apresenta aqui um cenário macroeconômico favorável, crescimento nas suas margens e bastante interessante. Porém, sigo aqui respeitando os meus 5% de posição nesses papéis. Então, esses papéis de especulação, ou seja, papéis de oportunidade, são para que eles cresçam no curto a médio prazo, somo mais os meus aportes e aí transfiro esse dinheiro para os papéis que eu pretendo ficar para o resto da vida. Então essa é a minha estratégia que adotei, porque meu poder de fogo ele é pouco, ele é R$ 500 aqui de aportes mensais ou R$ 250. Então vi a necessidade de especular um pouco aqui, apenas 5% da minha carteira, para aumentar aqui esse poder de fogo nos papéis que eu pretendo ficar para o resto da minha vida e adquirir a liberdade financeira. Então jamais aqui vou ultrapassar os 5% da minha carteira com papéis de especulação. E também só irá entrar aqui na minha carteira papéis que tenham potencial e fundamentos para que elas apresentem ali crescimento no curto a médio prazo. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Primeira empresa que a gente vai adotar aqui é a Odontoprev, uma small cap aí que acredito ser uma ótima empresa. E a pegadinha é as 3 empresas para o ano de 2023. Não existe isso. Qualquer YouTube que falar está aqui a empresa para o ano de 2023, ela vai explodir para cima, ela vai subir 3.000%, 1.000%, 500%. Isso não existe. Ninguém sabe qual empresa irá crescer no curto prazo. Você consegue dizer se a empresa terá êxito no longo prazo, porque você observa os projetos da empresa, observa os fundamentos da empresa, a saúde da empresa, e se ela estiver com as cotações em baixa, porém seus resultados saudáveis, você tem certeza que no longo prazo terá resultado, porque cotações seguem resultados. No curto prazo ninguém sabe o que irá acontecer. Então essa é a pegadinha. Não existe as 3 melhores ações para o ano de 2023. Todas essas ações aqui são para o longo prazo. Então o Odontoprev, um small cap que eu acho que está bastante atrativa, cotada aqui a R$ 8,57. A última vez que foi vista essa cotação foi em 2011. Então há bastante tempo a empresa não é vista nessas cotações. Quando a gente observa aqui uns indicadores de valuation, a gente vai para o PL, preço sobre os lucros, a gente observa que na média o mercado esteve disposto a negociar 25 vezes o seu lucro. E atualmente o mercado está negociando 10 vezes, quase 11 vezes aqui, 11 vezes aqui o seu lucro. Então observamos que é o menor preço que o mercado já negociou a Odontoprev. Quando a gente observa aqui o preço sobre o valor patrimonial, a gente vai observar o mesmo sentido. É o menor preço sobre o valor patrimonial já observado para o papel, sendo que na média o mercado esteve disposto a negociar 7,35 vezes o seu valor patrimonial.
Então, de fato, esses indicadores eles mostram que o papel está bastante atrativo nesse momento. E aí vocês perguntam, o que está acontecendo para as cotações caírem? Apenas aí boatos. Então a empresa não tem dívidas, a empresa tem zero dívidas e, pelo contrário, tem bastante caixa. Quando a gente observa aqui seus valores contábeis, a gente observa que a receita ela cresce ano após ano. Então a receita ela cresce nos últimos 10 anos, todos os anos um pouquinho, e os lucros, consequentemente, a gente observa que é crescente, tendo aqui em 2017 um lucro não recorrente. E aí, se você ignorar esse lucro de 2017, a gente observa aqui lucros crescentes ano após ano. E em 2022, provavelmente irão superar os lucros de 2021. Outro ponto interessante que eu gosto de observar são as margens. E o que a gente vai observar é que a Odontoprev ela tem no mínimo aí 50% de margem bruta. Então ela tem sempre uma margem mínima aqui de 50% de margem bruta. Quando a gente vai para a margem líquida, a gente observa aqui uma margem líquida mínima de 10%. Então, de fato, a empresa é muito boa, tem margens alargadas, o que permite fazer com que a empresa também possa distribuir dividendos, que é o caso dessa Small Cap. Então ela distribui dividendo todos os anos um pouquinho do seu dividendo. E dependendo ali do seu preço que você adquire o papel, você consegue ali obter 7% de yield, 8% de yield, até 10% de yield, dependendo do preço que você irá pagar. Se chama yield anchored. Então esse yield aqui é o que a empresa está pagando em comparação a este preço, porém ele pode ser diferente com o preço que você está pagando no momento, podem chegar a 5%, 7%. Outro indicador que eu gosto de observar é o valor patrimonial. Então a gente observa que a empresa ela cresce seu valor patrimonial ano após ano. A gente vê que o patrimônio dela chegou a menos de 800 milhões em 2012 e atualmente aqui em 2021 temos aqui abaixo um pouco aqui de 1 bilhão de patrimônio, onde chegou em 2020 a 1 bilhão e 200 milhões de patrimônio. Então aqui a Odontoprev está acima na casa de 1 bilhão de patrimônio. Então a empresa ela cresce seu valor patrimonial. E aí, quando a gente observa aqui os lucros da empresa, a gente observa que o mercado ele precifica muito bem a Odontoprev. Desde 2006, ele consegue fazer essa precificação até um pouco acima dos lucros. E o que é que o mercado está prevendo? Quedas nos seus lucros. E basicamente, em 2022, a gente vê esse deslocamento entre lucros e cotação. E deve atingir aqui os lucros 50 milhões de lucro líquido e as cotações aqui como se estivesse apresentando uns 300 milhões de lucro. Esse setor de saúde, ele atua no setor de odontologia. E o que é que acontece? Com a crise da Covid-19, a taxa ali de sinistralidade, ela despencou, onde a taxa de sinistralidade desse setor é prevista ali entre 40% a 50%. Por quê? Porque são pessoas que utilizam esses planos odontológicos para extrair dentes, fazer cirurgias, então é mais comum utilizar esse tipo de planos. E o que é que aconteceu? Na pandemia entrou lockdown, distanciamento social, isso fez com que a inadimplência caísse bastante e os lucros então subissem, porque ficou mais dinheiro no caixa e eles tiveram então uma rentabilidade muito melhor, ou seja, um ROI muito melhor nesse período. E o mercado então estima o fim da pandemia e o índice de inadimplência aqui, ou melhor, o índice de sinistralidade subindo, voltando aos patamares ali de 40% a 45%, fazendo com que os lucros, então, possam despencar aqui no ano de 2023 para a casa dos 300 milhões. Porém, no site do RI, o CEO ele estabelece aqui que a sinistralidade ela irá se manter ali nos patamares de 40% a, no máximo, 45%, e eles estão obtendo lucro aqui de 500 milhões nesses patamares de sinistralidade. Então não será nenhuma novidade. Então o que eles prevêem aqui é lucros contínuos e crescentes para o ano de 2023, 2024 e assim por diante, o que fará com que essas cotações então elas sigam os resultados tendendo a subir conforme os lucros também subam. Então, uma empresa boa que de um ótimo setor e que apresenta aí uma oportunidade bastante interessante de entrada. Se a gente for observar aqui a sua margem de segurança aqui pela forma de Benjamin Graham adaptada, tem vídeo no card acima explicando como ela funciona. A gente vai observar aqui que o valor intrínseco dela é de R$17, com a taxa de desconto de 10%. Temos aqui então o preço intrínseco final de R$15,31. Comparando com as cotações atuais, a gente tem então uma margem de segurança de quase 80%. Uma margem de segurança muito interessante para você entrar na empresa. Lembrando que nessas cotações aqui foram vistas apenas no final de 2011 e também em janeiro de 2011. Então aqui está com quase aí mais do que 10 anos, aí, quase 11 anos aí, que não foi visto mais a empresa sendo cotada a esses preços. Então pode apresentar aí um indicativo de uma ótima empresa. A segunda empresa é uma empresa varejista, então quem gosta aqui do setor de varejo se expor ao setor, que é um setor de alto risco,
Na minha opinião, essa é a melhor varejista do Brasil, porque ela não só se expõe ao setor do varejo, então ela é bastante interessante. Tem um dividendo yield aí atualmente de 12,5%, distribuiu nos últimos 12 meses R$ 3,46. Então chega a distribuir dividendos, cotado aí a R$ 27,70. E aí quando a gente vai observar aqui a bronca é a sua liquidez. Sua liquidez é muito baixa, não chega nem a R$ 500 mil. Então aqui quem entrar na empresa e tiver um patrimônio aí pequeno, não vai ter problema de sair. Porém, se você tiver um patrimônio aí de 100 mil, 200 mil reais, provavelmente você vai ter uma demora, vai demorar um pouquinho para você conseguir sair do papel. Mas lembrando que nenhuma dessas empresas é para o curto prazo, sempre médio a longo prazo. Não existe essa pegadinha da empresa para o ano de 2023. Olhando alguns indicadores, a gente vai ver que o PL da empresa ele é bastante cíclico. E, na média, o mercado esteve disposto a negociar quase 7 vezes aí o seu lucro e atualmente está 4,62 vezes o seu lucro, o que pode indicar aí que está nas mínimas, que o papel está barato. Quando a gente olha o preço sobre o valor patrimonial, a gente observa também que está nas mínimas, sendo negociado atualmente a 0,66, onde só foi visto esses patamares em 2015, que foi a 0,46, onde na média o mercado esteve disposto a negociar 0,95 vezes o seu valor patrimonial. Então, de fato, esse indicador pode dizer que a empresa ela está barata. Quando a gente olha o valor patrimonial, a gente vê que eles evoluem o seu valor patrimonial ano após ano. Então, hoje a empresa vale aí de valor patrimonial 41,84 e está cotado aí a um preço sobre valor patrimonial a 0,66. Então a empresa cresce o seu valor patrimonial ano após ano. Dívida. A empresa não possui dívidas. Pelo contrário, ela possui um caixa aqui de 87 milhões e zero de dívidas, o que faz com que a dívida ali do indicador fosse negativa em frente ao seu patrimônio. Então, patrimônio aí que beira aqui os seus 809 milhões e o mercado precifica aí a menos de 550 milhões de reais seu patrimônio. Quando a gente vai observar o lucro da empresa, a gente observa que a receita é crescente nos últimos 10 anos e também os lucros crescem ano após ano. Então, de fato, elas conseguem manter aqui uma previsibilidade dos seus lucros, por mais que esteja aqui no setor de varejo. Então, eles oscilaram aqui bastante entre 2018 a 2021, porém, são lucros aí que são recorrentes dentro da empresa. E também, quando a gente vai observar as margens, a gente observa aqui que a margem bruta da empresa se manteve bastante estável, 50% de margem bruta. Ou seja, uma empresa varejista com uma margem bastante alargada e bastante previsível. Assim como a sua margem líquida. A gente vê que nos últimos anos a sua margem líquida ela é bastante previsível. Ou seja, a menor margem que foi observada nos últimos 10 anos foi uma margem aqui em 2018 de 11,61%. Então ela consegue manter margens líquidas bastante alargadas e se tratando de uma varejista, de um setor bastante de risco. Onde em 2021 a empresa ela apresentou aí um lucro líquido, aí uma margem líquida, melhor dizendo, de 28%. Então, de fato, isso justifica o porquê que elas conseguem pagar dividendos aqui aos seus acionistas. Quando a gente olha o valor patrimonial, 2012 apresenta um valor patrimonial acima de 300 milhões e atualmente aí chega a quase seus 800 milhões de valor patrimonial, aqui acima de 700 milhões de reais. Então, de fato, a empresa ela cresce ano após ano e consegue se manter aqui bastante estável e bastante previsível. Quando a gente observa que cotações seguem resultados, a gente vê que o mercado precifica bem seus lucros. Então, cotações seguem resultados. O que a gente vai observar que aconteceu, justamente aqui, o lucro ele oscilou no ano de 2022 com as crises da pandemia ainda, com essas crises da pandemia, onde o orçamento ele foi suspenso e aí aumento da taxa de juros faz com que as pessoas elas diminuam seus gastos, então fazendo com que esse setor apanhe bastante, assim como Magazine Luiza, entre outros setores varejistas. E o que a gente vai lembrar, crise aqui de 2020, da pandemia, e aí Auxílio Brasil para milhares de pessoas brasileiras, o que estimulou o consumo. E aí o setor varejista ele disparou. Enquanto todo mundo estava caindo, Magazine Luiza estava subindo em 2021 e todas as companhias do setor varejista. E todo mundo foi no oba-oba para comprar. O que aconteceu? Inflação foi às alturas. E aí o Banco Central aumentou a taxa Selic e fez com que o consumo diminuísse e o setor varejista apanhasse bastante. O que aconteceu? Diminuiu o consumo. E aí os lucros também diminuíram do setor e cotações seguem resultado. Então as cotações também despencaram. E a Magazine Luiza, a gente lembra que despencou, hoje está abaixo de R$3.
Então aí você tem que ficar esperto com esse cenário macroeconômico. E o cenário macroeconômico para 2023 se apresenta muito interessante para o setor varejista, com a PEC aí de transição sendo votada e já aprovada aí no Senado, foi aprovada na CCJ ontem e hoje foi aprovada aí no primeiro turno dentro do Senado e será aprovada no segundo turno e provavelmente será aprovado na Câmara dos Deputados e sancionada ali pelo presidente. Então vai ter aí de voucher quase do 168 passou na CCJ bilhões de reais para o presidente Lula em 2023 utilizar fora do teto de gasto. Então isso irá estimular aqui as pessoas mais vulneráveis, fazendo com que estimule então ali na economia o consumo. Então, essas pessoas tendem a gastar esse dinheiro no varejo, comprando ali celular, comprando TV nova, etc. Então, esse setor varejista será bastante beneficiado, que a gente vai observar então aqui uma perspectiva de 2023, um lucro aqui de 150 milhões, de 180 milhões de reais, fazendo com que as cotações então disparem também, porque cotações seguem resultados. Outro papel interessante, esse por longo prazo, gosto bastante do setor de saneamento, cotado aqui a Sanepar a R$ 3,59, e o que a gente vai observar é que seu valor patrimonial atual é de 0,65, ou seja, o mercado está pagando aqui 0,75 sobre o seu valor patrimonial. Então, a gente observou que, historicamente, só apresentou esses patamares de preço em 2015 a 0,38 vezes o seu valor patrimonial. De fato, a empresa está bastante barata. E a média que o mercado esteve disposto a negociar foi 0,97 vezes o seu valor patrimonial. Então, de fato, a empresa está barata se olharmos apenas para esse indicador. Quando a gente observa aqui o PL, a gente vai observar que, na média, o mercado negociou a 7 vezes o seu lucro e atualmente está negociando a 4,80 vezes o seu lucro. Então, de fato, esses indicadores mostram que a empresa está atrativa. A gente vai observar que a empresa ela tem dívidas controladas, tendo aqui uma dívida líquida de 3,56 bilhões. No entanto, a gente observa que seu valor patrimonial é de 8,4 bilhões, o que consegue aqui pagar tranquilamente a dívida. A gente vai para os valores contábeis, a gente vê que a receita nos últimos 10 anos ela cresce ano após ano e, consequentemente, os custos são controlados, eles crescem também ano após ano, mas bastante controlados porque a gente observa lucros recorrentes e, além de ser recorrente, crescente. Então a empresa hoje tem um lucro aí, está lucrando aí acima de 1,2 bi. A gente vai olhar as margens, a gente vê o quanto a empresa é previsível. Margens aí na média de 60%, margem bruta, e margem líquida acima de 20% no ano passado, em 2020, 2019, em 2018, e um pouco abaixo de 20% de margem líquida em 2017. Então, a empresa com crescimento nos seus lucros e bastante previsibilidade. Valor patrimonial crescendo ano após ano. Então, mostra que a empresa só cresce ano após ano e com uma certa previsibilidade, ou seja, lucros crescentes e consistentes, chegando então aí aos seus quase 8 bilhões de valor patrimonial no ano de 2021 e irá, consequentemente, chegar a esses patamares, ultrapassar esses patamares no recorrente ano. Então a gente vai observar aqui cotações versus lucro da empresa, e o que a gente vai observar é que há ali uma discrepância bastante interessante e bem alargada. Quando a gente observa aqui essa discrepância, a gente vê que as cotações atuais está precificando o papel como se ele estivesse lucrando um pouco acima de 600 milhões de reais. Só que a empresa vai atingir no corrente ano um lucro líquido de 1,2 bilhões, ou seja, era para estar cotado aqui a R$ 7,00. E o que a gente observa é que o papel está sendo cotado ali na média R$ 3,70, R$ 3,59, 60 centavos. Então, de fato, o papel está apresentando aqui um ponto bastante atrativo, bem alargado aqui de cotações versus lucro. E o que a gente observa aqui no médio prazo, para o longo prazo, é que cotações eles tendem a precificar seus lucros. Então, em 2015, a gente viu esse alargamento bastante forte. E o que aconteceu? Cotações subiram. Por quê? Porque os lucros estão subindo. Então, cotações elas sempre vão seguir ali os resultados da empresa. Então, essas foram as 3 ações. Vamos olhar, então, a margem de segurança aqui da Sanepar e também da Varejistas, que a gente não olhou. 25% para Varejista, onde seu valor intrínseco é de R$ 40,65. E aqui apliquei uma taxa de desconto de 15% e não 10%. Por quê? Porque o setor é um setor mais arriscado, o setor do varejo. E aí temos, então, um valor intrínseco de R$ 34,55, comparando com a cotação atual, 25% de margem de segurança. Quando a gente vem para a Sanepar, R$ 5,36, seu valor intrínseco,
uma taxa de desconto de 15%, porque 15% de taxa de desconto para a Sanepar e apenas 10% para o Odontoprev, porque aqui é um setor privado e aqui é um estatal, então temos essa taxa de desconto maior para um estatal, porque o governo ele pode cometer ali equívocos de indicar um CEO da empresa por cunho político e não técnico. Então, dê essa taxa de desconto bastante interessante aí para uma empresa privada. Uma cotação, então, final aqui, um valor intrínseco final de R$ 4,55, comparação com a cotação atual, 27% de margem de segurança. Então, 3 empresas que estão baratas, segundo a forma de Benjamin Graham adaptada, com indicadores ali bastante previsíveis, lucros crescentes, projetam aí crescimento de lucros para o ano de 2023 e tendem aí, no médio a longo prazo, permanecer dessa forma e crescendo ano após ano. E, lembrando, não se trata aqui de uma indicação de compra ou de venda. Apenas aqui estou ilustrando alguns dados fundamentalistas sobre as 3 empresas. E, mais uma vez, ressalto, não são as 3 empresas para o ano de 2023. Não existe esse discurso. Quem prega esse discurso, que aqui estão as ações que irão crescer 500% ao ano no ano de 2023, 100% em 2023, ela não sabe o que está dizendo porque ninguém adivinha o que irá acontecer no curto prazo. Porém, você consegue, através de resultados, dados, projeções, prever o que a empresa irá conseguir alcançar lá na frente, ou seja, no médio a longo prazo. E quando eu falo médio a longo prazo, eu estou falando aqui de 10 a 50 anos. Então, aqui médio prazo, mínimo 10 anos. Longo prazo, 50 anos. Então, é isso, pessoal. Tem que aplicar a mentalidade de investidor. Você não pode adquirir um papel que você não consiga ficar com ele pelo no mínimo 10 anos. Isso não sou eu que estou falando. Eu estou apenas parafraseando aqui uma frase de Warren Buffett. Então, se você pensar em adquirir algum papel, alguma ação, seja qual for, você pensa, estou disposto a ficar no mínimo 10 anos com esse papel tranquilamente, independente se ele suba ou se ele caia ou despenque? Estou. A resposta é positiva. Então, tudo bem. Vá lá avaliar a empresa e tome a decisão de investir nela ou não. Porém, se sua resposta for não, fique longe de ações, especialmente desta ação que você acredita e não está disposto a ficar esse tempo com ela. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixa aquele like, acione o sininho e até a próxima.